marketing de posicionamento ele foi construído com base em todas as estratégias de guerra. Qual é a percepção que eu escolho que as pessoas tenham de mim ou do meu negócio? Você pode não gostar de mim pelo que eu sou, tá tudo certo. Mas eu jamais deixaria você não gostar de mim pelo que você acha que eu sou. Isso é perda da autenticidade. Porque se eu não sei quem sou, eu não me posiciono. E se eu não me posiciono, eu não construo um exército de vendas. Eu não construo uma força de vendas foda. Eu não construo clientes qualificados. Quando a empresa perde o seu posicionamento, ela perde muito dinheiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Mentor Podcast. Feliz demais com o episódio de hoje. Tenho aqui um cara que foi e é muito importante na minha jornada, um cara que é uma referência no que fala. Queria dar as boas-vindas para o nosso querido William Celso. Um prazer. Caríssimo Mr. Toledo. Obrigado, Léo, uma honra estar aqui, muito obrigado. Obrigado pela referência, né? Foi um prazer realmente ver o seu crescimento. Te mandei mensagem esses dias dizendo, cara, que alegria de ver o seu trabalho, o seu faturamento e as dezenas de famílias que você está ajudando com o que você faz hoje, que é ajudar as pessoas a vender mais. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Feliz muito demais obrigado. Pelo nosso prazer papo. estar aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar de posicionamento. Lembrem-se, tá? Inscrevam-se no canal, porque de fato o foco é trazer aqui pessoas que foram importantes na minha jornada para que você também consiga construir resultados disruptivos. E muito assim, bom. começamos, porrada. O que é posicionamento, Will? Posicionamento, a gente precisa ir sempre pro conceito da palavra. Eu primeiro vou dizer direto o que é, mas daqui a pouco eu vou dar uma filosofada. Beleza? Essa câmera aqui chama Fabiano, pessoal. Caso vocês aí do podcast não saibam, né? As câmeras têm nomes aqui. Né? Então, olhando para você, telespectador, o posicionamento é ocupar um espaço mental. Porra, meio óbvio, né? Mas tange isso para mim, Will. É nóis, fechou. Vamos lá. O posicionamento de marca, né? Então eu tenho a marca, eu tenho uma empresa que vende um treco e eu tenho um posicionamento de marca, show. E a gente quer vender, a gente quer alcançar mais pessoas, a gente quer fazer com que as pessoas falem da gente, a gente quer fazer com que as pessoas queiram comprar da gente, porque o que é uma compra, Léo? Uma compra é uma percepção clara de uma falta. Anotem essa, né? Para mim isso é uma compra, uma percepção clara de uma falta. Me ficou claro que este copo falta água. Me ficou claro que me falta habilidade de vender. Me ficou claro, depois de ouvir o Will, que me falta habilidade de conseguir atrair mais cliente correto. Porque eu estou atraindo muito cliente que não paga ou cliente que não valoriza. Ficou claro que me falta algo. Legal. O posicionamento de marca, portanto, e no entanto, é o quê? Posicionamento, ocupar um espaço mental. Marca vem do germânico que significava marco. Sabe quando você vai na fazenda ou vai nessas zonas rurais e tem a marcação territorial com uma cerca? Sim. Marco era usado para isso. A palavra, a origem da palavra marca era isso, para marcar um território. Interessante. Com cerca. Era isso, bicho. Então, ocupar um espaço mental. Então, é marcar um território mental. Como é que eu marco a mente humana, que é imaterial, porque eu não consigo pegar uma memória na mão. Sim. Eu não consigo pegar, por exemplo, Léo, quando a gente conversou, lá na minha imersão há 2 anos atrás, na mão. Sim. Eu não consigo mais pegar isso, mas eu consigo pegar aqui na tua mão agora. Né? Porra, é nóis. Mas agora eu só consigo pegar na memória que eu toquei em ti. Então percebe que a gente está lidando com a mente humana não tem matéria. As memórias humanas não têm matéria. Tem as sensações. Sim. E a gente consegue entrar na mente de alguém, na memória de alguém, através de algumas formas. Tá. Através da visão, audição, tato, olfato, paladar, que é o que a gente chama de VATOP. Legal. Então, como é que eu influencio essa VATOP? Através da comunicação. Então, eu me comunico de forma verbal. Estamos aqui trocando ideia, talvez você esteja ouvindo, você está ouvindo a gente conversar. E está usando a tua audição para isso. A forma simbólica. Então, o que é a forma simbólica? A forma simbólica é o estilo da coisa. Sim. Eu gosto muito de trazer a forma simbólica com um exemplo muito simples. Cara, vamos pensar num restaurante vegano e num restaurante de carne. Bicho, você olha uma fachada de uma churrascaria, porra, ela é mais embrutecida, tem madeira, tem um negócio ali e tal. Você pensa numa fachada de um restaurante vegano, ele é claro, ele é branco, com tons verdes. Sim. É isso. Então,
a fachada, a comunicação simbólica, sem aquilo falar nada para você, você consegue interpretar. Eu me lembro quando eu fui para Dinamarca e o dinamarquês você não entende nada, né? O dinamarquês, graças a Deus, ele fala inglês, né? Mas você não entende nada. E eu me lembro que eu ficava me identificando na cidade de Copenhague, aí que eu fiquei, e depois Aarhus, pelas fachadas. Porque eu ficava olhando, cara, Entendi. aqui eu acho que é um café, aqui eu acho que é um restaurante, aqui... Juro. E isso é universal, né? Por dedução, é Que universal. doido. O simbólico não precisa de idioma. É Legal. universal. Pronto. Simbólico, então, faz parte da forma como eu vou convencer uma pessoa ou fazer com que eu marque a mente dela? Faz, óbvio que sim. Legal. Vamos agora pegar o caso de uma marca, então, para a gente facilitar aqui o nosso jogo, né? Os exemplos eles já ficaram bem facinhos. Neymar. Todo mundo conhece Neymar. Eu não sou fã de futebol. Nunca assisti um jogo de futebol na minha vida. Eu acho que assisti só em 2002, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Ronaldo, né? Ronaldo, tal, esses caras, Kaká, pô. Eu lembro, eu assisti eu acho 2 jogos só na minha vida. Mas enfim, o que importa é Neymar. Neymar, eu penso em Neymar, já vem na minha cabeça. Atleta de futebol, mais meninão, cara muito talentoso, sempre se machuca, né? Poxa, coitado, né? Acaba sempre ele lascado. Neymar. Beleza? Beleza. É isso mesmo, Will. Agora, se eu falo Neymar e você tenta desenhar um cara gordo na tua cabeça. Não, tá incongruente. Fica incongruente, O que eu quero dizer, o Neymar, ele já foi mostrado. Presta atenção nisso agora, você aí que tá vendo aqui nessa câmera também, caso você esteja nos assistindo. O Neymar, ele desde quando começou a aparecer na mídia, ele foi planejado, foi planejado ele sempre ser mostrado daquela forma. Sim. Sobre um cara foda que joga muito bem futebol tal, não sei o que lá. Ele não foi mostrado fazendo outras coisas. Tá. O posicionamento de marca, portanto, vamos lá. Como é que eu vou manter esse terreno mental sem crescer mato, sem alguma outra pessoa invadir esse terreno, né? Ou sem terra, invadir esse terreno e eu ficar muito forte nesse terreno e construir ali não mais uma cerca, mas um muro alto, uma mansão lá dentro. Ou seja, tem um triplex na cabeça das pessoas. Sabe isso? Que Sim, nossa, você alugou um triplex agora na minha cabeça. Sim. O que é isso? A memória teve tanto impacto que você chegou numa área da mente da pessoa, rapou todo o mato e começou já a construir uma casa lá e construiu um triplex. Legal. E se você continua a repetir essas histórias de aparecer da mesma forma e de cada vez ali com histórias diferentes, mas sobre a mesma coisa, por exemplo, Neymar, jogos de futebol diferentes, mas são jogos de futebol. Sim. Né? Léo, vendas diferentes, profissionais diferentes que você transformou vendendo, mas é sobre vendas. Sim. William Celso, é sobre várias marcas que eu posicionei, várias pessoas que eu ajudei, mas é sobre posicionamento. Sim. Né? Então eu tô sempre limpando aquele terreno mental. Legal. Então a pessoa ela sempre vai pensar em posicionamento, aliás, quando o assunto é posicionamento ou vendas, a partir do referente que ela tem na cabeça. Tá. Posicionamento para mim, então, a pessoa agora, ela pensando na casa dela, é ocupar um espaço na mente. E para ocupar esse espaço na mente, eu tenho que sempre aparecer de uma forma coerente, ou seja, parecida, e repetidas vezes. Legal. E aí você vê que não é colocar um blazer caro, ou é colocar um blazer caro. Ou aparecer com um carro, ou não é aparecer com um carro. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho marcas que eu já posicionei da favela que faturam milhões, e ela tem que parecer barata. Sim. E marcas que pareciam baratas, mas o cara não era barato, a marca não era barata, era tipo um Rolex num saco de pão. E eu tinha que deixar aquela embalagem cara. Então eu vestia o cara, eu trabalhava logo, tipografia, paleta de cor da empresa. Entendi. Eu refazia toda a estética do produto para parecer mais caro. Né? Pro cara falar assim, ih, bicho, isso aqui é caro. Em última instância, o posicionamento é coerência, é autenticidade. Que legal. É saber quem eu sou e repetir isso. E dentro disso, eu entendi o que é e visualizo que estou no caminho certo se eu tenho congruência com quem eu sou e o que eu estou transparecendo. Mas se a gente fosse pontuar, quais são os principais fundamentos para se construir um bom posicionamento? Porque assim, de forma simples, hoje, assim como em todas as áreas, né, na internet, fica um pouquinho, posicionamento é o quê? Tem uma foto com cara de bravo, tem uma foto... Um cara com cara de exame de fezes, né? Ou exame de toque, né? O cara, caralho! Então, assim, no fim... Cara, quais são os fundamentos para se construir um bom posicionamento? Excelente pergunta. A primeira coisa que a gente tem que responder é posicionamento, o que é?
o posicionamento, em última instância, ele serve para uma finalidade. Aliás, qual a finalidade de posicionamento, né? Posicionamento. Cara, a finalidade de um posicionamento é o que nós falamos todo dia lá na empresa. Nós hoje vendemos para os nossos clientes um posicionamento que vende. Legal. Porque a função do posicionamento é enfiar dinheiro no teu bolso. Legal. Não é te vestir à toa. Não é criar uma logo à toa. Não é criar uma persona à toa. Não é criar a cultura da tua empresa à toa. A finalidade última de um posicionamento autêntico e extremamente congruente é enfiar dinheiro no bolso do empresário. Legal. Legal. E quais são os fundamentos disso? Bom, o fundamento principal, Léo, é o cara entender num primeiro momento e responder a uma questão. Quem ele é e o que ele quer com a empresa dele de fato. Legal. Will, mas isso não é meio óbvio? Cara, por incrível que pareça, não. Porque eu falei aqui, posicionamento é uma empresa se manter consistente, autêntica, num espaço de tempo. Sim. Tá. Mas hoje, É o que menos tem. todo mundo fala pra tu mudar o tempo inteiro, pô. Aham. Vamos pegar casos de empresa que faz isso bem pra caceta? Montblanc. Cara, a Montblanc tem, se eu não me engano, 117 ou 118 anos. Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Irmão, são 3 sócios, né, que fundaram, os caras se uniram. Porra, mano. Eu tava a fim de fazer umas canetas maneiras, tô contando a história aqui de forma caricata, tá, gente? Mas foi mais ou menos isso. Cara, eu queria fazer umas canetas bonitas pra caramba, tal, não sei o que lá, chique, de luxo e tal. Os caras se reuniram, porra, eu também quero. Aí viraram sócios. E a Montblanc, desde quando foi fundada, o mito fundacional da Montblanc, ou seja, a história que fundou, e presta atenção nisso que eu já vou falar, mito fundacional. E ela fundou com a história de nós nascemos para fazer instrumentos de escrita Tá. de alto padrão, porque o homem, ele muda a história. O homem, ele registra as suas memórias. O homem, ele perpetua aquilo que ele é através daquilo que ele escreve. E uma história, como o nascimento de um filho, não tem valor. E para isso, eles precisam de instrumentos de escrita à altura para esses momentos. Muito bom. Montblanc. Já dá vontade até de comprar mais uma, Eu né? quero uma Montblanc, né? Exatamente, né? Eu vou comprar mais uma. Então, veja, a história nasceu com esse mito fundacional. Porra, ficou óbvio. E ela nunca se perdeu disso. A história não se perdeu disso. Vamos pegar agora uma empresa que se perdeu. A Disney. Tá. Walt, e eu falo com propriedade porque eu acabei de voltar da Disney e eu tava fazendo um curso lá, né? Eu fui direto nos bastidores da Disney. Um pouco. E aí eu fui fazer um curso lá dentro. A gente teve acesso aos bastidores do castelo, aos bastidores de toda a Disney, ao subsolo dela, que na verdade não é vai me subsolo. falar mal que eu tô lá daqui 4 dias, hein? Tô brincando, pode falar. Não, é maravilhoso, cara. Assim, Tô a experiência brincando. é estupenda porque o CEO, o ex-CEO voltou. E eu vou trazer um ponto aqui que, olha só, um ponto de conexão, e eu já trago os fundamentos e o que hoje você que está ouvindo aqui, essas histórias, pode começar a fazer hoje para começar a se posicionar melhor, tá? É óbvio que eu vou deixar aqui algo para você praticar, mas eu tenho que trazer o conceito para que quando você for fazer não se perca. Sim. Né? É o conceito, exemplo, prática. Para mim, é a tríade do aprendizado. Sim. Número 1, fui para Disney. E lá eu fui para Disney pela primeira vez em 2022. Irmão, quando eu cheguei lá, cara, e aqui, para que fique claro para quem for ouvir, não estou discriminando, eu não estou botando, eu estou falando Relatando. eu estou relatando como um cronista. Eu estava parecendo que eu fui para uma parada gay. A primeira Disney que Sério? eu fui foi a de Paris, em 2022. O ACO que foi demitido, ele era progressista, ele era a favor das pautas LGBTQI+. Só que, cara, é um parque de criança, porra. O que uma criança de 5 anos tem a ver com 2 caras se pegando no parque? Só que você via isso repetidamente o tempo inteiro, com bandeiras LGBTQI+, com chaveiros para todos os cantos, todos os brindes, irmão. Quase não tinha brinde para comprar sem ser LGBTQI+. Porque lá eles ganham muito dinheiro com souvenir, né? Sai do brinquedo, você compra um souvenir. E, cara, falei assim, porra, essa não é a empresa que eu consumi quando era criança assistindo Branca de Neve. Sim. Né? Ou de 1937. Nossa porcaria nova que saiu. Essa não é a empresa que eu vi Cinderela. Essa não é a empresa que eu vi filmes tão belos que formam o imaginário. Sim. Essa não é a empresa que fez Rei Leão.
Pra quem não sabe, eu sou terapeuta também, e esses filmes pros filhos, pras crianças, são as únicas coisas, assim, que as crianças deveriam ver repetidas vezes na tela. É a única Irmão, acho que eu tela. vi Rei Leão umas 100 vezes Eu, quando eu era porra, criança. chorava? Chorava. Então tamo junto. Porra, chorava pra caralho, cara. Que doideira. Eu ficava malzão lá com o Simba lá morrendo. Aliás, com o pai do Simba morrendo. E eu cheguei lá e falei assim, cara, tem uma inconsistência aqui. Eu me senti traído pela marca. O posicionamento me traiu, porque é como se eu visse aqui, né? Aliás, é como se eu viesse aqui, Léo, e você falou assim, Will, e lá vai ter um podcast. E eu chegasse aqui, você me chamou, sei lá, pra bebedeira, né? E eu não bebo, e você sabe que eu não bebo, eu sei que você não bebe também, mas vamos supor que seja isso. Eu falei assim, cara, você me traiu, você... Eu confiava que a gente ia ter uma experiência aqui, você me trouxe outra, poxa. Então o seu posicionamento mudou. O que mudou, né? Bom, agora olha que interessante. Aí eu fui eu fui novamente em setembro de 2024, só que eu fui na de Orlando e algo mudou. 2 anos depois eu fui novamente. Pouco tempo, teoricamente, né? Pouco tempo. Quase já não tinha mais brindes, aliás, coisas para comprar LGBTQI+. Não tinha mais aquela libertinagem dentro do parque, porque quando eu fui em 2022 na Disney de Paris, cara, que libertinagem ali dentro do parque, mas eram crianças, pelo amor de Deus. E o parque muito cheio de criança, muito bonito e sem já essa bandeira. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa, eu fui pesquisar. O ACO foi demitido e o ACO anterior, ele voltou. Né? Ele estava aposentado já, ele já estava mais tranquilo, ele voltou. E voltou, assim, quebrando isso tudo no parque. Porque ele falou assim, cara, isso não é Disney. Sim. E aonde ele foi recorrer, Léo? Eu contei toda essa história, né, para chegar. Eu fui lá nos bastidores da Disney, fiz o curso agora. De fato, eles falaram sobre isso. Por quê? A Disney tem um valor novo, que é a... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Não é... É o valor da acessibilidade. Tá. Não é bem acessibilidade, é o valor da... Meu Deus, eu esqueci. Tá. É o valor de... Caralho, esse nome tava na minha boca agora? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Mas tinha o valor da inclusão. Ah, tá. Só que a inclusão, o ACO interpretou como, vou tornar isso aqui um bacanal. Só que a inclusão pra Disney é ter brinquedo pra cadeirante. Entendi. Local pra cego. Um pouco diferente. Um pouco diferente, porra. Enfim, olha que maluco isso. Beleza, aí começou a acontecer isso com o novo CEO. E é onde esse CEO, obviamente, ele foi resgatar a história no mito fundacional da Disney. Por que a Disney começou? Que legal. Quem fundou a Disney? O Walt Disney. Por que ele fundou a Disney? Porque ele queria construir o local mais mágico do mundo, onde os sonhos podem se transformar em realidade. E a Disney nunca se perdeu disso até começar a se perder nos últimos aí 20, 30 anos. Né? Que é onde ela começou a focar demais em render financeiramente e não mais ter o seu DNA. Mas ela tá voltando. Olha a importância, então, que tem o posicionamento. Porque fez a Disney perder bilhões de dólares aí nos últimos anos. Que loucura. O Disney Play, eles terem comprado a Marvel e mudar toda a franquia. O último filme, o filme agora da Branca de Neve, tô gravando esse podcast no momento que o filme tá, entre aspas, hypado, foi o maior desastre da história de bilheteria da Disney. Caramba. Cara, que loucura. O filme lá no IMDb, ele tem a nota de 1.5, eu acho, de 0 a 10. Caramba. Um filme da Disney. Que onde loucura. Tem lá como meu personagem... pai sempre fala assim, você tá na dúvida, vê um da Disney que ruim não vai ser. Olha pois só. Acabou isso, cara. Que né? loucura. Cara, e gente boa lá. A Gal Gadot lá, por exemplo, que é uma baita atriz. Sim. E enfim, bosta o filme. Loucura. O que eu quero dizer com isso tudo? Quando a empresa perde o seu posicionamento, ela perde muito dinheiro. E ela deixa de ter um posicionamento que vende. Sabe o que é o mais doido, irmão? Eu, longe de ser um expert nessa área, mas eu enxergo posicionamento com muita semelhança com autoconhecimento. De forma que o cara, a hora que ele entende quem ele é, ele fica mais confiante pra vender, pra ser mais incisivo, pra ser mais firme na venda. É isso. E ele consegue transparecer muito mais isso, né? Qual que é a relação entre identidade e posicionamento? O cara se conhecer e o posicionamento. Eu falo que uma empresa é a materialização das ideias do dono. Tá. Vem comigo. Um dia tava lá o Léo em casa, coçando, e falou assim, porra, seria massa se eu tivesse uma empresa. Eu gosto de vender e tal, tenho habilidade com isso. Era uma ideia. Era uma fagulha. Sim.
E dessa fagulha você fez uma fogueira e dessa fogueira hoje você fez uma fornalha. Não foi isso? Foi. Exatamente isso. Presta atenção. Veja se não foi isso. Então era só uma ideia. E essa ideia, ela era tipo uma ficção, né? Era tipo um roteiro que tu criou na cabeça. Cara, e daí dá pra fazer isso. Você criou uma história na cabeça. Sim. E aí você, como personagem principal, começou a lutar todos os dias pra fazer ações, pra ter atos. Presta atenção nisso. Atos que te levassem para perto Sim. de quê? De viver esse roteiro que Certo. você planejou pra você. Sim. Eu quero ser um cara que vai vender mentorias de venda e vou ensinar as pessoas a venderem muito bem. Você criou... O título do filme é esse, né? O Sim. vendedor, né? O mentor. Pronto. O mentor de vendas. Sim. E aí você começou a escrever este roteiro. E você, cara, esse personagem ele tem que acordar cedo. Cara, esse personagem ele tem que treinar, esse personagem tem que vender, esse personagem tem que ter um bom produto. E você criou a história desse personagem e começou a ter atos pra vivê-la. Só que só se cria um bom personagem, ou seja, um bom roteiro, se antes você sabe quem você é. Sim. E aí vem a minha outra frase que eu repito todo santo dia lá quase no meu Instagram. Se não sei quem sou, não me posiciono. Legal. Por quê? Porque se eu não conheço aquilo que sou e aquilo que não sou, aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu concordo, aquilo que eu não concordo. Se eu não sei também refletir e valorizar a minha história, se eu não sei também saber para onde vai a minha história, e se eu não sei também porque eu comecei essa história, essa empresa, é como se eu não tivesse nada, percebe? Não tem nem o norte, né? Cara, vamos falar de uma forma mais assim, chula. Você foi moleque e eu também. A gente ia na balada pra quê? Pra beijar uma menina. Aham. Qual era o nosso roteiro? Ele era fútil, né? Ele era pequeno. Mas pelo menos tinha um alvo, né? Tinha um... E tinha um alvo. Cara, até pra ir na balada, você quando era moleque tinha um alvo melhor. E hoje tem empresa que às vezes tá faturando alguns milhões e não tem um alvo. Sim. E não sabe. E o founder ou o CEO não sabe quem é. Ele não sabe o que ele é, o que ele não é, o que ele confia e o que ele não confia. Então, a sua pergunta foi respondendo ela de forma direta agora que eu trouxe contexto. Will, a identidade, entendermos quem somos, o autoconhecimento, tem a ver com posicionamento? 100%. A primeira etapa da minha metodologia, inclusive, que é o diário de bordo, nós trabalhamos o mapa autobiográfico. Que é o quê? Eu sou psicoterapeuta. E quem faz essa outra etapa comigo é um outro psicoterapeuta mais experiente do que eu, pra você ter ideia. Legal. O que a gente faz? Extrai toda a história da pessoa e vários problemas, crenças, traumas, virtudes, coisas boas, que ela nem percebe, porque é uma conversa ali que vai rolando. Ela vai trazendo a história dela, por quê? Porque é com base nisso, irmão, que eu faço uma coisa. Eu crio o roteiro da empresa. Legal. Eu crio o quê? A tal da visão, a concretização, a missão, ali, né? e as regras, os valores internos. Legal. Como é que vive, como é que não vive. E aí eu conto pra ele, cara, a sua missão de existir no mundo, como a Brasil Paralelo, que o CMO foi palestrar lá no nosso Master recentemente, ele trouxe, cara, a nossa missão é resgatar os bons valores e aquela coisa que a Brasil Paralelo repete todo dia, né? Eu não lembro aqui de cabeça, mas a nossa missão é resgatar os bons valores, a boa cultura e etc. E, cara, eles repetem isso o tempo inteiro e todo mundo... Olha que foda isso. E todo mundo que vai trabalhar lá, eu fui lá gravar um podcast esses dias, todo mundo que vai pra lá vai confiando nessa missão, porque, cara, eu confio na missão de resgatar os bons valores, de resgatar a boa cultura pro brasileiro. É isso que eu quero fazer também da minha vida. Olha só que foda. Um posicionamento, ele define tudo, cara. Não, e é muito doido porque quando você fala isso, fica muito claro o quanto que é importante pro interno, pro time. Porque às vezes o cara nem tá ganhando mais lá. Às vezes ele ia ganhar mais em outro lugar, mas ele se identifica tanto com o posicionamento que virou uma missão pra ele, né? Irmão, é exatamente isso, tá? Hoje ali na BP, eu sei que as pessoas ganham bem, é muito justo, eles fazem um trabalho muito justo, mas muitos de seus funcionários extremamente talentosos, eles com certeza devem receber ofertas maiores. Mas por que ficam lá? Porque eu acredito nesta missão. Legal. As pessoas precisam aprender, e você que está ouvindo agora, ouvir e entender uma coisa. As pessoas não entendem que uma empresa é como um exército. Toda a nomenclatura do marketing e posicionamento foi escrita com base em estratégias de guerra.
Os maiores marqueteiros, eles eram estudiosos de um cara que se chamava Clausewitz. Clausewitz foi o maior filósofo, assim, vamos dizer, estratégico de guerra. Era o cara que mapeou o porquê grandes exércitos caíam e outros resistiam e venciam. Tem um livro dele que chama On War, que é sobre a guerra. Tem quase 1000 páginas em letra pequenininha. Né? Eu leio aquele livro lá já há um tempo e não terminei. Mas entenda o seguinte, toda a nomenclatura do marketing, vamos lá, vou amarrar. O marketing foi construído com base na nomenclatura de guerra. Por exemplo, dominar território, ganhar território, ganhar cliente, vencer o seu oponente, ter o concorrente, ter mais território, aumentar o que? O awareness da empresa, o conhecimento, a área dela de domínio. Cara, o que é isso? Uma guerra é o quê? Sim. Uma guerra é uma briga política por questões normalmente territoriais. Sim. Olha para todas Aqui as é a guerras mesma coisa, que só você que é o viu. território de mercado, Só que é o território mental, irmão. Você luta. Faz sentido. Você luta pela guerra mental. Ocupar Você espaço luta na cabeça da pessoa. Você luta. Pensa que a mente de alguém é como se fosse uma grande fazenda. E tem lotes nessa fazenda. O teu papel é conseguir pegar o maior lote e cuidar desse maior lote e aumentar esse lote cada vez mais. É domínio de território mental. É o domínio da mente. Né? É você realmente conseguir, através da sua comunicação simbólica, verbal, gestual e textual, repetindo ela de forma coerente e autêntica, ganhar território e aumentar território e preservar território e não deixar que o inimigo vença. Legal. Existem 4 tipos de guerra dentro do posicionamento de marcas, ou de guerra mesmo. Existe a guerra de defensiva. É aquele que é o número 1. O número 1 ele vai se defender. Sim. Né? E ele vai só se defendendo. Ele é meio que atacado por todos Ele ali, protege o território dele, exatamente. Tem a ofensiva, que é o segundo maior exército que tem coragem de atacar o primeiro. Apple e Samsung. Nike e Adidas. E vem um terceiro que é o de flanco. Ele olha os dois grandes brigando e fala assim, cara, Nike com Adidas, cara, a Nike começou sendo tênis de corrida. Se perderam um pouco disso, porque virou um pouco de tudo a Nike agora. A Adidas fica batendo na Nike, sei lá o que é Adidas. A Adidas fala que é um estilo de vida, né, beleza. Aí vem aquela On Run e fala assim, nossos tênis são especializados para esporte. Flanco. Olhou a fraqueza dos dois e bateu nessa fraqueza e se diferenciou e se tornou único agora na cabeça. Até que é um saiu tênis da concorrência, né? Que é um tênis de treino, é a tal da On Run. Entendi. Olha que foda. E tem a de guerrilha. Tem tênis que vende mais numa localidade. Tipo, sei lá, no Alasca. Vai vender o quê? Bota de frio. Não vai vender Nike lá, tanto quanto bota de frio. Então tem empresas de bota de frio que vai dominar lá, por exemplo. Entendi. Então tem esses 4 tipos. Olha que legal que eu tô contando pra vocês história, né? Eu adoro contar história. Até foi mal se tô falando demais. E não tô deixando você falar, mas agora eu vou concluir. O marketing de posicionamento ele foi construído com base em todas as estratégias de guerra. Entendendo isso e compreendendo isso, a gente tem um segundo ponto agora. Bicho, eu tenho que ocupar território mental. Beleza, como é que eu ocupo o território mental de forma poderosa e autêntica? Entendendo quem eu sou, para que eu entenda como é que eu quero me posicionar na cabeça do cara. Porque tem como escolher o que essa pessoa vai perceber, o que essa pessoa vai sentir. E a pergunta que fica agora para quem está ouvindo e para você, qual é a percepção que eu escolho que as pessoas tenham de mim ou do meu negócio? Tá. Porque você pode escolher a percepção que as pessoas têm de gancho você. Que eu tenho certeza que muita gente vai pensar, tá? Will, então você tá falando pra eu ser uma pessoa diferente de quem eu sou? Perfeito. Entendeu? Ótima pergunta. Muito pelo contrário. É ser 100% quem é você e entender o que esse você causa de percepção. E entender o resultado disso também. Sim. Porque às vezes é um cliente que quer vender caro. Mas ele não é caro. Ele não vai causar uma percepção cara. E tá tudo certo. Sim. Tem dinheiro em todos os lugares. Sim. A Havaianas é rica, é multibilionária. Né? E vende chinelo. Sim. Né? Hoje são chinelos mais caros, mas nem sempre foi assim. Né? Como a Rolex vende relógios caros. Sim. E é multibilionária também. Então, a minha questão aqui ela é muito simples. Quem é você, bicho?
Porque se eu não sei quem sou, eu não me posiciono. E se eu não me posiciono, eu não construo um exército de vendas. Eu não construo uma força de vendas foda. Eu não construo clientes qualificados. Uhum. Porque você concorda comigo que você não fica com quem tá em cima do muro? Sim. Você já teve aquela namoradinha, né? Ou para as mulheres que estão vendo aquele namoradinho que ficou em cima do muro lá na 8ª série, no colegial, e você ficava super inseguro, e era um inferno. Ah, vou sair com você, Vai, não não vai, vou, né? vai, não vai, você, caralho, que coisa ruim, né? Por que que o casamento, graças a Deus, é tão bom? Porque você tem a certeza que aquela pessoa tá ali por ti Sim. até o final. Pelo menos é o que diz. Eu sei que É o que deveria ser, É o que deveria ser, né? Você é cristão, Sim. eu sou cristão também, né? Eu sou católico, tudo. E, cara, pela igreja, eu com minha esposa, agora a gente é um só corpo. Sim. E acabou. Sim. O que eu quero dizer com isso aqui, cara? A importância de você entender quem é você é o mais profundo quando a gente tá falando de posicionamento, irmão. Porque eu tenho certeza. Porque eu falo hoje pra câmera, eu mando tomar no cu, às vezes, eu xingo, eu falo um palavrão. Eu sei, eu tenho clareza, porra, que vai ter gente que não vai gostar. Uhum. Mas isso sou eu. Sim. Você pode não gostar de mim pelo que eu sou, tá tudo certo. Uhum. Uhum. Mas eu jamais deixaria você não gostar de mim pelo que você acha que eu sou. Uhum. Isso é perda da autenticidade. Então, quando a gente vai fazer um mapeamento da empresa que a gente vai posicionar, é por isso que a gente senta algumas horas com o founder ou o CEO que vai aparecer na marca. Uhum. Por quê? Esse cara fala palavrão, ele manda se fuder. Tem que ir É ele. Sim. Ele tem um jeitão engraçado. Sim. Ah, mais ou menos. Ou tem muito. Porra, a gente tem que entender quem é o cara de verdade, entendeu? Porque eu tenho que trazer isso pra frente da lente. Sim. Pra frente das fotos, pra frente da roupa dele, as câmeras. Uhum. Eu tenho que trazer que aquela pessoa é, Léo. Legal. E hoje a gente tá vendo um mundo de caricaturas na internet. E é por isso que não vendem. Sim. Porque posicionamento vende muito. Posicionamento torna você muito poderoso. Bom, veja pela minha empresa, né? A gente tava conversando aqui no começo, pessoal. O Léo, ele é um cara drivado para vendas. Eu sou drivado para estudo e para produto. Sim. O Léo, ele conquistou 14 milhões em vendas, né, Léo? Ano passado. 12 milhões em vendas. Eu conquistei ano passado 13,6 ou 13,8, não tô lembrado agora. Para você ter ideia de tanto que eu não me importo assim tanto com o número. Mas graças a Deus a gente atraiu tanta gente porque é muito lead qualificado. Sim. E aí eu fico pensando, imagina, a gente une o posicionamento que vende com o teu método, por exemplo, que é venda. Onde a cada 10 leads, ao invés de um ser qualificado, 3 são qualificados. Ao invés, por exemplo, porque minha própria narrativa, ou como eu tô me comportando, já filtra, né? Já filtra. Cara, você já foi numa loja de rico? Já. Tipo uma Rolex da vida? Faça essa experiência você que tá em casa, né? Eu fiz e entrei numa quando nem tinha dinheiro. Não tinha condição para comprar. Mas, cara, a loja é imponente, né, bicho? Ela parece cara. Sim. Ela olha pra ti e fala assim, você não, irmão. A pessoa fica até desconfortável. Fica, bicho. Ela fala, puta, o que eu tô fazendo aqui? E tudo aquilo é de propósito, tá? Como uma Americanas é de propósito ela ser acessível. E é doido, porque o cara que vamos ser simplistas, que tem a grana, ele se sente bem por isso. Ele fala, porra, eu pertenço aqui. Exatamente. É aqui mesmo que eu tenho que estar. E são símbolos que já estão na cabeça dele, no imaginário dele, de rico, de que é pra mim. E esses símbolos é como se não estivessem só instalados na cabeça de quem não tem dinheiro. Resumo da ópera aí na parte prática, quando o cara vai fazer a porra de um vídeo lá no Instagram ou no YouTube, que seja, se tem uma estética, ou seja, um visual maneiro e caro, vai atrair nego caro, porque o cara tá acostumado com aquilo e quem não tem grana vai falar assim, pô, é muito caro pra mim. Ele nem fica, né? Cara, olha só o que acontece quase todo dia lá nas nossas calls de venda. Cara, eu tô comprado, eu só quero saber se é caro demais pra mim ou não. Porque eu sei que o Will é caro. Eu nunca falei meu preço na internet, não tem meu preço na internet. Mas as pessoas falam assim, cara, eu só sei que é caro, eu só quero saber se eu tenho dinheiro pra pagar. As pessoas, elas já chegam assim, que elas já estão ligadas que vai ser caro. Então olha que foda isso, o tal do posicionamento funcionando na prática. E de fato, esse sou eu. Né? Eu sei que o que eu ensino tem muito valor, e isso tem que ter uma roupagem que tenha valor. Então para esse cara. Legal. Então olha só que foda. Um posicionamento autêntico que é do cara só vai atrair o lead qualificado. Seja um lead como não da importa, favela. é qualificado pra ele. Exato, É porra. isso. Exatamente, É isso. entendeu? Que legal. Cara, eu vendo, sei lá, coxinha. Cara, tem como você fazer a galera... isso. Porra, você tá entendendo? Irmão, tem uma frase que você fala
Queria até ver se eu puxava aqui, eu tinha notado. Aqui, Acho- toda imagem é um símbolo e todo símbolo é um ímã. Perfeito, Explique. Velho, Acho que tem muita relação com isso, tem né? total, velho. Vamos lá. Eu venho aqui de Apple Watch, né? Até a galera tá perguntando, Ih, mas será que esse cara vende mesmo, né? Tá quebrado. Né? Tá quebrado esse filho da puta. Cara, relógio é uma coisa que eu não ligo ainda, acredita? Eu gosto de caneta e eu gosto de gastar com viagem, né? Viagem eu gosto de abrir a mão. Mas é que eu tenho um reloginho e como eu já tive 3 paradas cardíacas, né? Eu tenho ele por É conta bom pra já disso. controlar, É um né? monitor cardíaco, que eu tava tendo uns pau esses tempos atrás e graças a Deus normalizou. Então, Certo. ele avisa, né? Aham. Ele avisa, você está em taquicardia, né? Ave Maria. Quem que o Apple Watch atrai? Esporte, estilo de vida prático, Esporte, rápido, de vida prático, tal. rápido. Perfeito, mano. Porra, vou ter que comprar um Rolex só pra trazer nos podcasts agora, né? Pronto, aqui, ó. Não é um Rolex, mas cabe. Aqui tem a chave de uma Mercedes. Combina? Não. Não combina, né? Por quê, porra? Por que não? Porque aqui parece algo mais único, mais diferenciado. Ele é exclusivo. Aqui, Todo mundo sabe que é caro, sim, né? sim. Aqui é Padrão. padrão, mais dia a acessível, dia. maneiro, dia a dia Sim. é uma pessoa mais dinâmica. Sim. Cara, eu não vou entrar aqui logo em palavras difíceis porque não é o tema do nosso podcast. Mas existe uma matéria aí na filosofia que chama simbólica. Tá. Em resumo, é o estudo dos símbolos. É o Uhum. estudo de cores, é o estudo do porquê que as coisas são como são. Uhum. Enfim, Tá. fim de papo. Senão a gente vai, né, entrar numa abstração grande aqui. Mas, na nossa cabeça, nas nossas memórias, há símbolos, há os tais arquétipos, Uhum. que eu também não vou entrar na profundidade disso aqui, porque é empobrecer demais o assunto, como muitos fazem por aí, e eu jamais faria isso porque eu conheço de fato o assunto, e estudo ele há mais de 5 anos. Tem uma coisa na cabeça nossa, mano, que faz com que, de uma forma interessantíssima, que tá no homem, Uhum. ele sinta que isso aqui é mais exclusivo que isso, por conta Tá. do design, por conta da cor e por conta do material. Uhum. A pessoa pode não falar isso conscientemente. Uhum. Ela pode não falar. Sim. Ela pode nem pensar. Ela pode nem querer julgar, mas ela já julgou. Ela já verbalizou. Então, símbolo atrai símbolo. Então, aqui, ó, eu atraio um tipo de pessoa, Tá. né? E aqui eu atraio um outro tipo de pessoa. Uhum. Aí pode vir os moralistas aqui, que com todo amor do mundo, caso você seja essa pessoa, e como eu não te conheço, eu não durmo com você, não faço amor com você, e etc. Tô muito burro. Por quê? Se julga o livro pela capa, porra. É isso. Pelo amor de Deus. A nossa função, a nossa sobrevivência se deve a julgar o livro pela capa. Sim. Imagina se a gente... vamos lá. Eu tô com o meu carro, eu tô lá de carrão, bonito, não sei o que lá, e eu acabo caindo num beco. E na porta do beco, a 600 metros de distância, já vejo 3, 4 caras sem camisa, um colocando já uma camiseta no rosto. Falei assim, cara, vão me assaltar, fodeu. Vou dar a ré com tudo, foda-se o carro. Ou eu vou falar assim, não, eu acho que são pessoas que Acho que é querem só a conversar capa, né? comigo. Parem de ser burro, porra. Pelo amor de Deus, entendeu? Sim. Caralho, a estrutura do mundo, a realidade, ela Sim. te força a julgar pela capa. Uhum. O homem é isso. Sim, sim. Né? Então, toda imagem é um símbolo e todo símbolo é um imã. Se eu tenho um Insta, que ele parece barato, e de fato isso é autêntico comigo, Uhum. Uhum. é autêntico comigo, porque caricatura não vende ou não dura muito tempo. Tá? Sim. Então, há 4 tipos de posicionamento. O caricato, que é o cara que ele não é caro, ele não tem profundidade intelectual, de resultado, que é o seu caso, e quer se vestir, porra, de camisa, um blazer, gravata, o caralho a 4. Porra, tá estranho. Fica estranho. Porque esse cara é tipo um cara na academia, magro, enchendo aquela camiseta de músculo. Uhum. Tá estranho. Sim. Esse cara não é isso. O outro é o posicionamento, que é o que a gente chama espelhado. Tu vê que a pessoa nitidamente copiou outra pessoa. Uhum. E ela parece um personagem de alguém. Sim. Então ela espelhou, ela copiou 100%. Uhum. Né? Até os trejeitos, as falas. Tem um posicionamento com ruído, que é o profissional muito bom. Porra, é o cara foda mesmo, assim. É um empreendedor bom de verdade, tem um produto foda, tem um serviço bom. Mas ele não consegue comunicar aquilo que ele é para a internet, ou até no próprio negócio físico dele.
Tá. Ele não consegue tangibilizar através do posicionamento dele e, Sim. portanto, da comunicação, o quão foda ele é. Uhum. Então tem ruído. Sim. É tipo aquela TV VEC chia, né? Uhum. Uhum. E tem um posicionamento autêntico. É o cara que é muito foda e ele tem itens, ele Sim. tem o estilo de vida, ele Uhum. tem o jeitão de ser autêntico dele. Tá. Então é o posicionamento autêntico. Uhum. Como é que se chega no autêntico? Número 1, é a base. Entenda quem você é. E aí vem a lição de casa. A pergunta que eu falei que ia fazer, eu lembrei agora. Qual é a ficção que você quer viver? Porque a vida é uma ficção num primeiro momento. Uhum. Né? Um plano é uma ficção. Sim. Porra, eu tenho vontade de ganhar mais É o que você dinheiro. falou da empresa, né? Começa numa fagulha e aí... E vai acontecendo. Então, quando a gente conclui, né? Então, vou concluir a pergunta e a sua resposta numa tacada só. Número 1. Qual é a ficção que eu quero viver? E aí você pode se perguntar depois que você escrever essa história. Ela é real, de fato, pra mim? Ela é isso que eu quero mesmo? Né? Beleza, se for, mete bronca. E com ela vai vir uma nova pergunta. Qual é o meu mito fundacional? Por que eu comecei? É ser honesto nessa resposta, irmão. Sim. Porque eu comecei. Beleza? Legal. Essa resposta é a que mais importa. É a que mais importa. Boa. Vou repetir. Cara, por que tu começou? Né? O seu mito fundacional tá junto. Aí vem a resposta para sua pergunta. Toda imagem, ela é um símbolo, né? E Sim. todo símbolo é um imã. Então aqui, cara, eu represento um símbolo. Barbudo, tal, com óculos que é mais moderno para eu não ficar cego, né? Que meus olhos estavam ardendo para arrebentar. Mas enfim, eu escolhi essa armadura, ela é bonita, tal, ela é bacana. Olha só, de propósito, eu trouxe uma armadura que ela tem só o ferro só em cima. E embaixo não tem nada. Tem mais peso na armadura em cima ou embaixo? Em cima. Em cima. Por quê? Ela trava mais na minha testa. A pessoa foca mais na testa. A testa, ela reflete ao intelecto. Porra, Entendi. esse cara tem algo importante pra falar. Entendeu? Entendi. Se eu quisesse colocar um outro tipo de peso, mais agressividade, eu trazia bordas mais densas pra baixo. Símbolo. É Legal. sutil, é percepção. Ô Will, uma coisa que eu queria te ouvir é a seguinte, vamos lá. Tem a pessoa que, vamos usar a terminologia, que é caricata, que eu já vi até várias vezes você postar, né? O cara ali, porra, vestido inteiro de Gucci, até do pé à cabeça, né? Feio pra caralho. Né? Exato. E aí, por outro lado, existe o cara que ele compra um Rolex, por exemplo, primeiro que ele pode comprar, mas porque aquilo, na minha percepção, ajuda ele a construir uma certa autoridade. Sem problema nenhum. Tenta me clarear isso, entende? Claro. O quanto Agora. que usar itens ou ter um carro bacana Perfeito. é importante para a pessoa que tem o resultado, Com certeza, mas que talvez irmão. não esteja conseguindo evidenciar isso, entendeu? Vamos falar da estrutura da realidade, então? Cara, o mundo é julgado pela capa o tempo inteiro. Ponto. Beleza? Beleza. Para isso existem lá os 12 arquétipos, né? Que muitas pessoas ouvem falar por aí. Eu vou falar aqui de uma forma simplista. Vamos pensar no arquétipo. O que é o arquétipo? Vamos pensar numa caixa. Beleza, pessoal? Vamos pensar numa caixa. Né? Então, caso você seja um homem desorganizado, né? Você vai pensar nas caixas que a sua esposa compra para organizar as coisas. Né? Caso você seja uma mulher, são as caixas que você normalmente compra para ordenar. Né? O Léo tem cara de ser bagunceiro. Né? Porra, tem cara de ser bagunceiro pra caralho. Vamos lá, 12 caixas. Tem 12 caixas na sua frente. A gente vai colocar itens dentro dessa caixa, beleza? Quando eu tô conversando com um ser humano, eu como psicoterapeuta, eu consigo extrair desse ser humano pela narrativa dele, pelos gostos dele, pela motivação dele. Cara, a minha motivação é tal. É um arquétipo predominante. Sabe? Pessoal, vocês sabem a ferramenta DISC? Né? Que tem o dominante, influente, o conforme e o estável. Beleza? Cara, quando um cara manja muito da ferramenta DISC, né? Ele troca ideia 3 minutos com a pessoa. Pô, essa pessoa ela é influente. Sim. Esse aqui, só o jeito de andar é dominante. Né? Cara, conforme total. Olha o jeito que a pessoa senta. Né? É uma ferramenta de personalidade. Sim. Show de bola. E ajuda pra caceta. Sim. Os arquétipos também é uma ferramenta de personalidade. Só que eu posso dizer que ela é mais extensa. Ponto. Beleza? Sim. Aí, no caso, quando eu ouço o cara, eu tô ali com o Léo. E o Léo vai me contando as histórias dele, o jeitão dele. Eu falo assim, cara, o Léo tem a predominância do arquétipo aqui do herói, vejo claramente. E um governante ali secundário e tal. Beleza. Então, Léo, cara, eu vejo que você tem muito herói aí na personalidade, mano.
Deixa eu te fazer umas perguntas. Você, porra, claro. Tu gosta de tal coisa? Tu gosta de tal coisa? Pronto. Eu consigo encaixar o Léo, por exemplo, dentro ali do arquétipo do herói. E não que isso seja uma caixa pra aprisionar. Muito pelo contrário, é pra libertar. Sim. Porque às vezes você fica meio receoso, mano, será que eu posso aparecer de regata? É tipo isso, por exemplo, entendeu? Sim, sim. E às vezes o cara tem esse arquétipo do herói e é quem o cara é. É a autenticidade dele, é quem ele é. Aí, ele falou assim, aí a gente fala assim, mano, aí que tu tem que aparecer mesmo. Aí que tu reforça nisso. Aí que tu bate em cima de... por exemplo, vou usar aqui então de fato o Neymar. Ele tem um arquétipo ali do herói, por exemplo, beleza? Cara, ele vai aparecer treinando, fazendo as coisas e sendo um atleta. Ele era mais herói, né? Agora tá outra coisa, mas enfim. Vamos pegar ali o começo da carreira. É um cara que você via nele, velho. Se você via o desejo do cara vencer, etc, tal. Ele ia combinar o Neymar, por exemplo, de terno e gravata o tempo inteiro? Não, mas de vez em quando você entende que sim. O Neymar acaba tendo sucesso por ser um bom jogador. Combina ele postar um carro maneiro. Mas combina ele só postar carro? Não. Aí vai parecer funkeiro. Que vai parecer um funkeiro, né? Sim. O que eu quero dizer então, Léo, os dois arquétipos servem pra uma coisa simples, mano. Primeiro eu vou entender quem é você. E eu consigo entender, Léo, cara, você tem essa predominância no seu comportamento. Isso é seu, mano. É autêntico. Não é caricato, não é forçado. Sim. É você. Dentro aqui dessa caixa, Léo, a gente tem um mundo enorme de símbolos e objetos, portanto. Então, Léo, você tem, por exemplo, lá o arquétipo do... Agora, mudou, né? Do governante, porque os arquétipos como a personalidade humana, eles vão mudando de acordo com o seu amadurecimento e tal. Bom, e aí no caso, Léo, dentro desse mundo aqui, bicho, um carro combina mais. E olha só, você... eu vou usar exemplo aqui do governante. Você de fato é um cara muito estável, muito maduro, um líder nato, tá construindo empresa, tá ajudando a sociedade. Bicho, é visível que você tem essa figura de liderança, onde as pessoas sempre recorrem a você. Você é um estabilizador social. Esse é um governante, na prática, comportamentalmente falando. Legal. Beleza? É a pessoa que ela quer ordem no meio do caos. É aquela pessoa que vira um prefeito ou um presidente, estilo aquele o Bukele de El Salvador, vê um país que era o mais criminoso do mundo, e em 8 anos é o país mais seguro do mundo praticamente agora. Né? Então ele colocou ordem no caos, é um governante. Isso é um governante na prática, em ato concreto. Combina com ele vários itens e objetos. Cores, dourado, um palácio. Vai combinar esses objetos. Entendi. Combina com ele. É tipo isso. Aí vem a matéria que é a simbólica, a cadeia do ser e tal. Mas se eu entendi quem o sujeito é, mano, eu tenho tudo. Porque eu vou colocar a roupa certa nele, eu vou colocar o cenário certo nele, eu vou colocar o tom de voz certo nele, eu vou colocar os anúncios certos nele, eu vou colocar os textos certos nele, eu vou construir logo, tipografia e paleta de cor certa pra ele. Eu vou entender também por conta disso, agora vem o que importa, quem é o público dele. Sim. Porque toda pessoa compra uma falta. Sim. E aí ela vê em ti um governante. E ela fala assim, cara, eu não sou um. Me falta essa estabilidade, essa liderança. Me falta isso. Entendi. E ela compra exatamente isso, porque é semelhante ao que ela quer se tornar. E quem já é igual a você, quem tem um copo cheio também, vai se conectar com você. Então, veja se não é assim. Quem tem Ferrari anda com quem tem Ferrari. Sim. Símbolo traz símbolo. E quem não tem, começa a projetar aquilo como um desejo para ter. Sim. É basicamente isso o posicionamento. Legal. É tornar muito claro, mas muito claro para as pessoas o que eu sou, o que eu não sou, para quê. Para mostrar para ela o que ela ainda não tem que ela poderia ter. No meu caso, Legal. ela não tem um posicionamento foda aí que vende, que atrai um monte de lead mais qualificado. Entendi. E eu Legal. mostro isso pra ela todo dia através do meu conteúdo. Ela fala assim, cara, eu não tenho isso. Legal. Ela Irmão, vê... eu vou amarrar nisso, porque tem tudo a ver, tá? Ela vê você, né? O vendedor. Sim. Ela compra de ti porque ela não vende. Sim. Irmão, eu ia amarrar justamente nisso. Beleza, agora vamos puxar para um cunho prático e até olhando, não que não tenha sido prático, tá? Mas eu vou olhar uma outra coisa aqui. Para uma visão prática e olhando para o mercado de educação. Porque querendo ou não, Perfeito. hoje é o mercado que eu atuo
E você também, mas muita gente que está aqui ouvindo ou já tem um negócio de mentoria, um negócio de educação, ou a pessoa muitas vezes quer ter e tá se inteirando, né? E aí acaba gerando uma certa confusão. Porque o que eu vejo muito? Pessoa vai lá, vai numa agência Perfeito. e fala, cara, me posiciona. Fudeu. Então, assim, o que esse cara que... E aí, de novo, eu vou falar do meu público, né? Eu trabalho com alto ticket, geralmente eu foco em pessoas que têm resultados relevantes e, portanto, Perfeito. ela vai cobrar um ticket mais alto. Então, eu bato muito na tecla que o ticket do programa do cara é muito associado ao ROI que ele gera. Só que o ROI não é só ele ter uma boa entrega, é para quem ele tá entregando. Ele tem que vender pro cara que vai aproveitar aquilo, né? Perfeito. E aí, dentro disso, que tipo de conteúdo, como que o cara distribui, se puder trazer até um pouco ali do 3Ps que você ensina, enfim, como organizar o Instagram? Beleza, vamos lá então, aí de forma prática. Número 1, você fez a lição de casa. Mito fundacional, cara, eu sei porque eu tô fazendo isso e tal. Se é a história que eu quero levar para minha empresa, sei lá, quero atender como você. Bons empresários, né? Quero atender pessoas que já têm sucesso. Mínimo, pelo menos. Por quê? Você entendeu que um cara que tem sucesso mínimo, ele tem os ingredientes necessários para dar conta de executar a sua metodologia. Certo, né? Exato. Você não consegue pegar uma pessoa que nunca fez nada. Sim. Porque você já faz isso muito bem e você atrai quem não faz. Né? Você tem que peneirar para encontrar o cara que não faz tanto. Sim, né? é isso. Tipo isso. É o que tá um pouco atrás, não tanto, né? Perfeito. Nunca se esqueça que você sempre vai vender, não sempre, mas normalmente você vende pro seu eu de antes. Sim, né? Total. Então é isso. Então, quando eu vou pensar em persona, eu tenho que pensar no meu eu de antes. O meu eu de antes queria saber exatamente o que falar, por que postar, para que seja visto da forma correta, de forma autêntica, e não uma caricatura, para ter certeza de quem é e vender mais, ganhar dinheiro. Hoje eu vendo exatamente para esse público. Sim. Vamos lá. E como é que eu organizo meu Instagram para isso, de forma prática? Existe um princípio muito claro da comunicação para mostrar quem é você de fato. Então vamos lá. Eu descobri quem eu sou. Eu reconheci mais tardar lá meu arquétipo, tá? Mas não se preocupa com isso no começo, porque vai embaralhar a cabeça se você não tiver alguém para intermediar. Sim. Mas eu começo a comunicar minha missão pro mundo. Cara, a gente faz por conta disso. Por exemplo, a minha missão é ajudar os donos e donas de empresas a se posicionarem para deixarem a sua marca no mundo. A gente acredita que você, fazendo o seu trabalho... Cara, imagina a quantidade de família que você não impacta por conta que você ajuda as pessoas a venderem mais. Sim. É indescritível. Sim. É o efeito borboleta, né? Total. E aí eu entendi uma forma de fazer o Léo, que tá me seguindo na internet, confiar em mim. Que é o provo quem eu sou, provo que resolvo e provo que eu entendo. E tem uma distribuição. Provo quem sou 30%, 3 posts. Gente, isso vale ouro, viu? Isso vale ouro. Isso aqui é pago. Isso. Existe uma matéria dentro da filosofia que chama retórica. O que a retórica faz? Basicamente é o que um advogado estuda muito. Qual a finalidade? Construir argumentos para convencer um determinado público. Ponto, é isso. E a gente entendeu, né? Eu entendi observando a realidade que como que eu convenço alguém? Como que eu faço esse alguém confiar em mim? Ela precisa primeiro saber a minha reputação. Quem eu sou. Então, cara, eu provo meus... Eu faço 3 posts a cada 10 mostrando meus valores, o que eu acredito ou o que eu não acredito, de diversas coisas. Então, eu falo que não acredito em tal coisa e acredito em outra, que eu sou contra uma coisa, mas eu não sou contra outra. Eu vou deixando claro quem a minha empresa é, né? Quem eu sou. Muito bem. Provo que eu entendo. Pego um assunto da minha área e destrincho. Tipo assim, saiu tal coisa sobre posicionamento. Disney perde bilhões por conta do CEO que foi demitido, lá. Aí você faz tipo uma análise disso. Eu faço uma análise da parada. Legal. Cara, caralho, o maluco manja. Que massa. Você tá ensinando sem ser chato, né? Tô ensinando sem ser chato, eu sou interessante, não interesseiro. Sim. Né, os caras, poxa, esse cara manja, hein? Pronto, eu já começo a alugar o quê? Meu triplex. E começo a... E é muito doido porque tem pessoas que às vezes o cara ele nem tinha interesse em posicionamento, mas ele se interessa pelo assunto Disney. E aí ele começa a entender a importância de posicionamento por conta daquela isca que veio, Perfeito, cara. É exatamente isso. E eu provo que resolvo. 2 depoimentos. Legal. Então, pessoas que passaram pela minha metodologia falando assim, cara, tem um posicionamento mais claro, entendi quem eu sou, tá mais autêntico, tá foda, tô me sentindo mais forte e tô vendendo mais. Né? Legal. Tá aumentando as vendas. Porque qual que é o resultado de um posicionamento que vende? Vender, porra. Sim.
É o lead chegar e falar assim, cara, bom, hein? Uhum. No meu caso, chegam, consigo pagar? Uhum. Então, como que eu organizaria, não só o Instagram, qualquer rede social, Tá. LinkedIn, TikTok, YouTube, Legal. qualquer uma. Eu ordenaria dessa forma, né? O YouTube nem tanto, porque são mais vídeos assim, mas dá Uhum. para colocar um quadro que você mostre mais quem é você, Uhum. né? Por exemplo, a gente tem um quadro agora que ele não bomba muito, o nosso YouTube tá começando agora, mas dá ali 500 views, dá 1000 views, dá 300 Uhum. views. Pô, mas é um vídeo de 20 a 30, 40 minutos às vezes. Só que eu vou lá ver a retenção, 200 pessoas viram até Não, o final. poderosíssimo. Cara, um vídeo de 40 minutos pro cara ver 200, porra, é muita coisa, É né? surreal. O que eu quero dizer com isso? A gente chama esse quadro de jogo do posicionamento. Mostra os bastidores. Eu mostro a minha empresa hoje tem 500 metros quadrados. Legal. Eu mostro meus quase 50 funcionários. Eu mostro eu trabalhando. Eu mostro as dificuldades. Eu mostro a gente batendo meta. Legal. Eu mostro o dia a dia do negócio. Porque eu me Uhum. conecto com outras esferas. Cara, porra, esse cara realmente é de verdade. Traz lastro, né? Esse cara realmente tem uma empresa. Ele não é um Sim. moleque que vem vendendo um negócio ali. Sim. Entendeu? Uhum. Em resumo, como construir então um posicionamento muito sólido para a gente chegar aqui num final? Tarefa, checklist para você. Tarefinha de, cara, qual é a ficção que eu quero viver para minha empresa? Uhum. Por quê? Isso vai te dar direção. Tá. Sem direção, todo lugar é um Qualquer lugar lugar bom. serve, né? É um lugar, exatamente. Para quem não tem um caminho, qualquer caminho é bom. Número 2, preciso descobrir meu mito fundacional. Por que eu comecei esse negócio, bicho? E comunicar isso, porque isso está muito ligado ao porquê você faz as coisas que você está fazendo, tá bom? Então são Uhum. vizinhos essas duas perguntas aqui, Sim. essas duas tarefas. A tarefa 3 é você olhar o teu Instagram hoje e responder a pergunta, que percepção ele passa? Mas é para ser honesto, não é para mentir não. Qual a sensação que ele me passa? Sim. Abre lá e seja honestaço. Tipo aquele cliente chato que entra na porra de uma loja e fica julgando tudo. Aham. Ah, eu faria assim, eu faria aquilo. Seja essa pessoa com você. E faça um teste social. Pergunte para 5 pessoas que não são tão íntimas a você ou até íntimas. Legal. Cara, abre o meu perfil e seja sincero. O que você sente? Uhum. Qual sentimento passa? Não deixa a pessoa pensar não. Vai perguntando. Ah, é caro ou barato? Pessoal, mais ou menos. Tá, beleza. Te ensina alguma coisa? Você ficaria aí? Por que você clicaria nisso? Uhum. Vê a pessoa navegando. Legal. Teste social. Aí você vai ter a resposta. Ah, teu Instagram tá, sei lá, uma bosta. Parece um tanto de panfleto no Canva, né? Não parece uma pessoa aqui. Né? Aí você pergunta, cara, é uma pessoa aí? É legal de acompanhar ou é chato? Tá vendendo demais? E a quarta. Organiza o feed. Com prova que entendo, prova que resolve, prova quem sou, que é o método 3Ps nosso de comunicação. Legal. Se você não fizer isso, você não vai ter elementos que cuidam da sua reputação, que mostram a tua reputação, que mostram a tua autoridade e mostram os resultados da tua aí do teu trabalho. Sim. E as pessoas compram por essa tríade. Legal. A repetição disso cria um posicionamento consistente e constante. Muito bom. Viu o jeito que tudo amarra? Uhum. Total. Total. Entendi o mínimo quem eu sou? Uhum. Escreva essa história. Falo dessa história um pouquinho pro mundo, que nem a minha missão que eu falei aqui para vocês. Uhum. Né? A gente existe para ajudar os bons donos de empresa, cara. Eu falo isso com um tesão do caralho. O bom empreendedor, o bom profissional, que tem um puta produto, um puta serviço, a conseguir se posicionar para deixar sua marca no mundo e vender Legal. muito. E vender muito. Para isso que a gente existe, cara. A minha galera toda da minha empresa sabe do porquê a gente existe. Sim. Gente, a gente existe para ajudar esses empresários a conseguirem se comunicar e etc. E a galera, porra, é isso mesmo que a gente tá fazendo. Da Eu hora. trago um depoimento. Tem muito depoimento que eu mostro pro meu time antes de postar. Legal. E vou lá e falo assim, ó, nós que fizemos isso aqui com essa pessoa. Ah. Foi o trabalho de cada um de vocês que ajudou essa pessoa aqui, ó. Esses dias eu tava no evento com a Dib e ele falou isso. Ele falou assim, cara, o primeiro lugar que eu lanço o meu produto e eu mostro os testemunhos é pro meu time, velho. Esse aí. Isso. O que é a cultura e o que é o posicionamento forte? O posicionamento interno. Primeiro forte. Nunca se esqueçam disso. Um posicionamento forte é o posicionamento interno forte. Sim. Né? Beleza. E aí a gente amarra comunicando isso pro mundo. Sim. O que as pessoas têm que entender é que o Instagram, ele é a ponta do iceberg. Uhum. Só que tá todo mundo focado. Eu tenho que melhorar meu conteúdo, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que melhorar meu conteúdo. Beleza, cara, fazer conteúdo é fácil. Uhum. Você aluga uma sala que começa de podcast e grava. Mas você vai falar o quê? Pra quê? Pra quem? Por quê? Sim. Isso tem a ver contigo de fato? Uhum. Entendeu? Uhum. Total.
Então, o posicionamento, ele dá a base Uhum. para toda a comunicação, tanto visual do negócio, comunicação de texto, Sim. verbal, simbólica, para produzir conteúdo depois. Boa. Senão o conteúdo é uma merda. Ô Will, cara, eu vejo uma coisa que eu bato muito na tecla e que eu acredito muito, é sobre venda ser despertar consciência, tirar o cara do piloto automático. Perfeito. E eu vejo que tem muitas pessoas que estão naquele ponto do em cima do muro. Por quê? Cara, por vários motivos. Às vezes o cara, ele tem a empresa dele e aí ele ocupa todo o tempo que ele já tem, mas ele tem dentro dele uma centelha de, puta, eu Quero sinto que vender eu poderia mais. ajudar outras pessoas, que eu Sim. poderia ter meu programa de mentoria. Tô ouvindo esses caras falar, pô, realmente tem coisa que eu posso ajudar. E eu já pude estar numa imersão sua e ver vários testemunhos de pessoas que, de certa forma, se encontraram ajustando o posicionamento e se encontraram a ponto de falar, cacete, peraí, eu sou tão bom que eu posso ajudar os outros. Sim. Irmão, dentre tantas marcas que você já desenvolveu e que geraram como consequência a pessoa começar a vender o próprio programa educacional e tudo mais, cara, o que você traz de mensagem para quem tem know-how, tem conteúdo, mas tá meio que nesse em cima do muro, de dar um primeiro passo e começar a ter o próprio programa e etc. Bom, número 1, aí eu provoco você. Se as pessoas hoje que você atrai, você, Léo, eu, William Celso, e você que está ouvindo, se as pessoas não chegam já com a certeza de que elas têm um problema, tua comunicação tá ruim. Uhum. Porque para que serve uma comunicação de internet? Ela serve para apenas uma coisa, irmão: céu e inferno. Uhum. Ela serve para a pessoa perceber que existe um céu e entender que ela pode estar ou está no inferno. Legal. Faz Então, sentido. o conteúdo tem que despertar isso. Uhum. Porque, cara, é o que eu falo. Não é normal você não estar tendo muito cliente qualificado. Uhum. Não é normal você abrir a câmera e não saber exatamente o que você tem que fazer. Uhum. Não é normal você não entender para onde a tua empresa está indo. Não é normal você não ter maior faturamento e maior autoridade se você é bom. Se você é bom pra caceta. Pode ser comum, mas não é e não tem normal. autoridade, cara, você tem um problema grave de posicionamento e a sua empresa vai pra ruína se Uhum. você não se posicionar. E vai mesmo, porque eu já acompanhei várias que foram embora. Sim. Né? Médias e pequenas e grandes. Bom, então o ponto 1 é esse. Pô, tem que ter claro isso, tá? Agora, o segundo ponto, aí vem uma coisa que é muito importante, irmão. O que eu vejo? O que falta para uma pessoa que precisa, no seu caso, entender que ela pode construir uma mentoria, que ela deveria fazer, é o seguinte: quando você tem um grande conhecimento e você não partilha este conhecimento, pode ser que você de fato não queira. Primeira coisa, tá alinhado? Não, eu não quero. Ok. Foda-se então, não é para você que eu Sim. tô falando. Cara, eu tenho uma suspeita que eu posso. Tá buscando quanto? A saber que pode ou não. Então, cria vergonha na cara e vá Sim. atrás. Né? E, cara, eu acho que eu quero, mas eu... Putz, tal, não sei o que lá. Aí vem a provocação de fato. O que tá faltando para você começar a ajudar os outros? Porque toda vez que eu tenho uma habilidade de ajudar uma outra pessoa e quero de fato, e não ajudo, é o mesmo que eu pegar os dons que Deus me deu e escarrar na cara Enterrar. dele e dizer, não, eu não quero. Sim. O que você quer pra mim, o que você me deu, sabe? Uhum. Então eu vejo muito como uma incongruência muito grande, uma imoralidade grande. É como um médico que vê uma pessoa doente no chão, que ela sofreu um acidente de moto e passa do lado e não ajuda. Sim. Porra, ela tem habilidade pra ajudar, ajuda, porra. Sim. Entendeu? Sim. Então é o que eu falo hoje pras pessoas. E aí vem a cutucada pra mim e pra você mais específico, por teu conteúdo, Sim. sempre, né? Cara, provoca isso nas pessoas. Legal. Mostra o Jair, que não tinha certeza do que fazer, e agora, cara, tá fazendo e tá ajudando um monte de pessoas. Uhum. Né? Mostra que além de todo o dinheiro que você gera para essas pessoas, você gera uma coisa extra, que o dinheiro não compra. Satisfação. Sensação de completude. Sensação de que, cara, eu tô muito mais feliz do que antes. O Legal. seu cliente que paga o que você cobra, ele não é mais só o dinheiro. Ele Sim, total. ele vai comprar dinheiro, tá bom? Sim. Tá tudo certo. Você mostrar um símbolo de uma conquista material, Uhum. não de uma forma idiota, mas de uma forma, Sim. porra, é uma alegria, a gente tá, Sim. né? Sim. O teu cliente, ele já tem sucesso material, provavelmente Sim. também mínimo. Aham.
Ele quer ser feliz agora, Ele cara. quer preenchimento, né? Ele quer preencher. Ele quer algo a mais. ir dormir e falar assim, Sim. eu sou capaz, através de todo o conhecimento que eu adquiri, de ajudar pessoas. Sim. O teu trabalho é fazer as pessoas se sentirem completamente, cara, mas por não estarem fazendo isso. Legal. Muito bom, irmão. Cara, pra deixar uma mensagem final aqui, Will, Bora! e eu queria... Eu vou falar algo, velho, que eu já vi o Caio falar, mas eu senti de perguntar isso pra você. Aham. Imagina que você tem agora uma lista de transmissão aí no WhatsApp Tá bom? e que você pode mandar um áudio de, sei lá, 2 minutos pro mundo inteiro ouvir, velho. Uhum. De forma que você esteja gerando um impacto nessas pessoas. Uhum. Não dane-se o nicho, se você quer ir pro lado família, espiritual, negócio, não importa. O que você quiser, velho. Que mensagem seria essa? Excelente pergunta. A minha mensagem seria muito clara essa. No meio de toda a insanidade que o mundo se instalou, no meio de tanta perversidade, no meio da infeliz destruição da família, da cultura e da religião, sejam vocês fontes de esperança e de estabilidade para aqueles que ainda acreditam, mas estão numa noite de tempestade. Para aqueles que ainda acreditam, mas buscam por um farol firme na orla de uma praia, nessa noite escura. Sejam vocês aqueles com quem as pessoas realmente podem contar. Sejam vocês como um farol que está muito bem posicionado na orla de uma praia, firme, fixo, mesmo em meio ao frio, ao calor, à tempestade, ao dia e à noite. Pessoas com quem realmente as pessoas mais frágeis, seus filhos, talvez seus amigos, possam contar. Sejam vocês seres de fato que são estáveis, mas não só isso, maduros. Cultivem o amadurecimento da personalidade para que vocês possam diariamente servir cada vez mais. Quando falamos de posicionamento, nós estamos falando sim como um resultado de relações, Sim. vendas, amizades, inimizades. Mas nós estamos falando, antes de tudo, de pelo menos uma pessoa que consegue ter uma coisa: a verdade. Busquem a verdade e a sanidade e sejam vocês a esperança que brilha na noite escura de quem precisa. Amém. Muito bom, irmão. Deus Cara, abençoe. Tamo junto. parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito. Eu sou prova Obrigado, viva irmão. de tantas Uma honra. empresas, famílias e pessoas que você pôde e vai continuar impactando. Muito feliz por ter sua presença aqui, viu? Foi uma honra, muito obrigado a falar com a sua audiência, obrigado pelo espaço, sei que falo mais pela boca, aliás, mais que aí que a boca, mas foi uma alegria muito grande, tá? Que você realmente continue o seu projeto maravilhoso de transformar as famílias também, as empresas, as pessoas e aqueles que ainda acreditam ou precisam começar a acreditar. Obrigado por fazer um trabalho fenomenal, parabéns. Tamo junto. Pessoal, espero que tenham gostado. Lembrem-se, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que desejam acessar conteúdo de valor. Vocês viram que foi um papo profundo. Então compartilhe com aquela pessoa que busca algo de verdade, algo de valor, não superficialidade. E grandes coisas estão por vir. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo episódio.